uma pergunta sobre o que foi lido no Carreirinha. Carreirinha? Legal, tá né? Bom. Bacana. Caio, por que a fala tão óbvia e encantadora de Jesus em João 5 não convenceu e ainda não convence os judeus acerca do Evangelho? Não convence nem a gente. Só convence quem está com a mente e o coração aberto. Isso aí, quem é que convence alguém do quê? Com base em lógica. Se lógicas e bom senso e racionalidade vencessem, o Trump não estava ganhando. Isso, o Trump estava embaixo. Não estava ganhando. Ninguém votaria no Não. Nem a gente teria acabado de falar da Síria, o que eu acabei de falar da Síria. É verdade. Nem a gente teria o mundo que a gente tem. Não precisava ninguém crer em Deus. Fantástico. Ninguém. Se o cara cresce na lógica, no bom senso e privilegiasse, não era nem o amor pelo próximo, era apenas o significado da sobrevivência. Numa perspectiva mais ampla, entendendo que eu de fato só sobrevivo se os outros puderem viver, porque se eu não deixar os outros viverem, eu não haverei de sobreviver. Porque a história já me ensinou o suficiente para eu saber que todo mundo que julgou que sobreviver implicava em não deixar viver se acabou, e todo mundo que deixou viver sobreviveu, de fato. Até essas culturas sobre as quais eu acabei de fazer referências de passagem, as únicas que sobreviveram foram as não expansionistas. Você não tem registro, depois que Israel veio da escravidão no Egito e entrou em Canaã, livros de Josué e Juízes, você não tem mais registros de tentativas expansionistas do povo israelita na terra de Canaã. Todo o registro deles tentando se defender daqueles que eles não tinham expulsado, que ficaram e conviveram com eles. Esse é o conflito. Mas você não ouve dizer, então Israel se organizou para invadir a Síria. Então Israel se organizou e foram invadir o Líbano e tomar e anexar o Líbano. Então o rei de Israel declarou guerra ao Egito e desceram e tomaram o Egito. E então eis que um profeta veio e disse: o Senhor revela que anexarás tantos e tantos povos e nações como parte do império. Até mesmo para Israel se constituir num reino, os profetas, o profeta Samuel foi contra. Porque Samuel queria que continuasse um povo anárquico, com uma orientação divina, mas na terra sem rei, guiados pela palavra. É uma utopia do ponto de vista político, mas era o que Samuel pregava e ensinava. Quando eles pediram um rei, o rei Saul, é só ler no livro de Samuel, no primeiro livro, para ver como foi que aconteceu. Como Samuel foi contrário àquilo ali, como ele disse que não seria legal. Bom, mas era só um reino. A diferença entre um reino e um império é que o reino se contenta, teoricamente, em ser o que ele é. O império quer anexar indefinidamente. Então, mas até mesmo o reino, os profetas foram contra. O choque entre o profeta e o rei, o profeta e o sacerdote que servia ao rei, é um dos dramas do Velho Testamento, esse choque direto. Os profetas na marginalidade e os sacerdotes junto com o rei no templo e no Estado, no status quo, no establishment. Isso sem imperialismo, você não encontra esse registro. Agora, o imperialismo, então, é totalmente contrário. Essa vontade anexadora de ir botando coisas para dentro. Bom, isso tudo a gente está falando por causa do Evangelho de João.
João 5, a leitura A pergunta, por que as pessoas não aceitam? Por que as pessoas não... Por que João 5, o que Jesus disse, a fala óbvia dele, não convenceu e não convence os judeus acerca do Evangelho? Não convence nem judeus e nem convence os cristãos. Porque eu sou chamado de herege todo dia. Porque eu digo que Jesus é a palavra e não a Bíblia. A Bíblia como livro contém essa informação, mas ela é um livro. A palavra é uma pessoa que não cabe num livro. O livro faz registros dessa pessoa, mas o próprio livro diz que nem no mundo inteiro caberiam os registros. Ele se rende, né? Ele se rende, o livro se curva diante da pessoa. E eu sou chamado de herege por defender esse óbvio. Por que você fala isso? Então, por que seria diferente? Se nós cristãos não aceitamos Jesus, por que os judeus aceitá-lo-iam? É um processo que não tem a ver com beleza, nem com poesia, nem com convencimento. Eu estava dizendo, não tem a ver, se tivesse pelo menos a ver com lógica e com bom senso, a gente não faria o que a gente faz. Eu estava dizendo, não precisaríamos nem crer no amor de Deus, bastava que houvesse autopreservação, nós não faríamos as idiotices que fazemos, mas tudo que não existe em nós é bom senso. Eu sou suicida, você é suicida, e existe uma rejeição intrínseca no meu coração em relação à verdade. A verdade, quando prevalece em mim, é porque eu fui quebrado e esmagado, do contrário, eu sou contra ela. Eu sou contra a prática do amor. Eu não gosto da justiça. Eu não gosto da verdade. Eu não gosto de igualdade. Eu não gosto de equivalência. Eu não gosto de equidade. Eu não gosto de muita misericórdia. Não é verdade. Eu estou falando para não dizer você. Eu sei, e toda hora me apanho, tropeçando naquilo que eu penso que já venci e caindo de novo na mesma coisa. Em coisas maiores, em coisas pequenas, em coisas invisíveis, em coisas sutis, em coisas que só eu sei. Só eu noto em mim mesmo. Do meu desamor pela verdade absoluta. Da minha hipocrisia, da minha mentira. Porque eu sou suicida, você não é não? Pensa em você. Você achou a leitura bonita, ficou emocionado, mas o que você leva para a vida disso aí? O que você está disposto a encarnar disso aí? Achar isso bonito e dizer, pô, legal, eu aceito Jesus, vamos fazer culto para ele no Muro das Lamentações, os judeus todos cantando. E daí? Se não levar para a vida, se não se converter, se não amar, se não virar outra pessoa, se não desistir da idiotice, nada disso te aproveitará. Então não pergunte sobre os judeus, pergunte sobre você. Você não se converteu até hoje. Por que pensar nos judeus? Você só acha essas palavras bonitas, a leitura agradável, mas isso não te virou ao contrário. Seja honesto. VTV, o canal é você.